O Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 19, diz assim: a verdadeira adoração. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, hoje as igrejas, elas têm trazido o mundo para dentro da igreja, para atrair mais gente, atrair jovem, atrair pessoas do mundo. Aí hoje é normal você ir numa igreja, é normal, ver as paredes pretas, ver luz de boate, ver iluminação no palco, parece um teatro. Você não sabe se você está num show gospel, e dependendo do louvor, você não sabe nem se você está num show do mundo. E as pessoas, elas buscam cada vez mais esse tipo de igreja. E Jesus fala com a mulher, que ela menciona que nossos pais adoravam no monte. E Jesus fala, vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E acaba que as pessoas que vão para essas igrejas, eles criam uma atmosfera na hora do louvor, né? Apaga a luz. Você quase que entra num estado de transe. Aí eu me pergunto, você está louvando a Deus fazendo isso, ou você está simplesmente curtindo aquele momento? Porque quando a gente ia no mundo para boate, era essa sensação. Era esse o clima, né? Luzinha fraca, musiquinha, olhinho fechado, para lá e para cá. Está fazendo alguma coisa para Deus assim? Então, o cristão, ele perdeu a noção do que a gente tem que fazer na igreja. Irmãos, a igreja não é um lugar para receber. A gente não vê a igreja para receber bênção. A gente não vê a igreja para buscar cura. Deus abençoa? Sim, Deus abençoa. Deus cura? Amém, Deus cura. Mas o objetivo do cristão na igreja é dar e não receber. A igreja, como templo físico, é um local separado para Deus, consagrado para receber o Espírito Santo. É um lugar que você vem para adorar, prestar louvor. É um lugar que você vem para dar algo a Deus. E aí o crente quer ser salvo, mas não vai na igreja dar. Não vai dar nada dele para Deus na igreja, fica em casa vendo culto na internet. Quando busca uma igreja, procura uma igreja grande, com uma iluminação legal, né? Aquele palco alto e parede preta. Porque essa vai estar cheia. Vai falar, não, está lotado de gente, então eu vou ali, né? Eles devem estar pregando algo sério, né? Aí a pessoa entra naquele transe, aquele louvor, nossa, que legal. Ouve uma palavra de prosperidade, não houve salvação, não houve palavra de pecado, não houve nada relacionado ao sacrifício de Jesus na cruz, a vida eterna na glória. E aí chega em casa realizado, nossa, estou me sentindo tão bem, aquele louvor foi tão legal. Quando eu ia para a boate, eu também me sentia muito bem quando eu chegava em casa.
Porque você entra num estado de transe e você acaba esquecendo que o objetivo da igreja é você dar algo a Deus. Por isso é importante a gente vir à igreja e não ficar em casa. É legal ouvir pregação em casa? Óbvio que é legal, a gente edifica. Eu ouço pregação inúmeras vezes, eu ouço louvores indo para a academia, eu ouço pregação quando eu viajo a trabalho para Macaé, eu vou ouvir uma pregação, volto ouvindo outra pregação. Mas essa é a minha atividade com Deus? Jamais, irmãos. A minha atividade com Deus, o meu momento com Deus, eu vir à igreja para prestar adoração, ir a um lugar consagrado. E os crentes hoje em dia estão com essa de, não, eu fico em casa, não tem problema, porque, vírus, pandemia. E vê culto na internet e acha que isso aí tá legal. Então, assim, até que ponto a gente sabe o quanto nós somos fiéis a Deus? Porque se nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, primeira coisa que eu diria, a verdade é para confirmar se a gente está no espírito ou não. E como que a gente vai saber se a gente está no espírito ou não? Em Gálatas, capítulo 5, fala sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Eu vou ler só os frutos o fruto do espírito, que é um só. Se você está em espírito, você dá esse fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a gente está no espírito, a gente tem um fruto, que é tudo isso junto. Só que como que a gente estará no espírito? Como que a gente faz para estar no espírito? Ninguém para pensar nisso. Porque a gente abandona o pecado, sim. Mas a gente tem que jejuar para matar a carne, fortalecer o espírito, sim. Mas e como que a gente vai ter a referência se a gente não está vendo os frutos? Ou mesmo vendo os frutos, como que a gente vai saber que a gente está em verdade em espírito? Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 11. Porque João, em Apocalipse capítulo 3, no primeiro versículo de capítulo 3, João recebe a profecia de Jesus, e Jesus fala ao anjo da igreja em Sardes, escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, as cartas da igreja de Apocalipse foram escritas pela revelação a João, Jesus falando, quem está dizendo isso é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E se a gente quer ficar em espírito, irmãos, se a gente quer entrar em espírito, a gente tem que começar a pedir a Deus coisas do espírito. A gente não tem que vir para a igreja para pedir bênção. Bênção é consequência de vida no altar. As coisas se resolvem, irmão, de uma maneira sobrenatural quando a sua prioridade é vir à igreja adorar. Porque eu não me importo se tem bilhete vencido, se está faltando dinheiro para pagar a conta, eu não me importo se eu não tenho aquele telefone último modelo, eu não me importo se eu moro de aluguel, eu não me importo se eu não tenho carro, se eu ando de BRT, mas eu me importo se eu perder minha salvação. Eu fico muito preocupado em saber se eu vou conseguir morar na glória. E aí quando a gente chegar na glória, o que a gente vai fazer, irmão? A gente vai viver em espírito. E aí, por que você pede a Deus a bênção se os 7 espíritos não têm espírito de bênção? Vamos ler o versículo 2 do capítulo 11 de Isaías. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. São 7 espíritos, irmãos. Tem espírito de bênção? Tem espírito de cura? Não. O espírito do Criador é o primeiro, o Criador Deus Pai, que em hebraico é utilizada a palavra Adonai Elohim, que significa meu Senhor Deus. E depois nós temos mais 6, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. E aí eu pergunto, irmãos, porque eu
eu já pedi a Deus, quando eu era muito novo, no fundo da minha inocência, eu pedi sabedoria. Porque era muito passado para trás, sabe, os amigos, todo mundo era muito malandro. Eu pedi sabedoria, só que quando você pede uma coisa para Deus, Deus coloca em situações para que você desenvolva aquilo. Deus não vai te dar da noite para o dia, você já sabe fazer uma conta de matemática, daquelas expressões malucas, né? Já está entendendo física, química. Não é assim. Deus vai te dar as oportunidades para você aprender com aquelas oportunidades. E a partir daí eu fui aprendendo, com cada oportunidade da minha vida, eu tomei muita marretada, irmão. Mas eu nunca mais me esqueci do dia que eu pedi sabedoria a Deus. E aí eu pergunto também para mim, e pergunto para os irmãos, o espírito de entendimento, nós já pedimos a Deus? Quantas vezes, irmãos, a gente ora a Deus e pede entendimento, por exemplo, da palavra? Quantas vezes a gente ora a Deus e pede entendimento de uma situação em casa, familiar, no trabalho, na vida? Quantas vezes você pede entendimento? A gente está acostumado a ajoelhar e orar e pedir a solução do problema. Senhor, levantaram contra mim no meu trabalho, eu preciso, Senhor, que o Senhor faça alguma coisa, me ajuda. Mas a gente não pede, Senhor, por que aconteceu isso no meu trabalho? Por que o Senhor permitiu que se levantassem contra mim? Me dá um entendimento, Senhor, eu preciso aprender. Porque o que você vai levar, irmão, para a glória está aqui dentro da sua cabeça. Você não vai levar nada material. Você não vai levar resolução de problema, você não vai levar cura, você não vai levar bênção. Mas você vai levar sabedoria. Você vai levar entendimento. Você vai levar conselho, fortaleza. Quantas vezes, irmãos, a gente pediu para ser forte e ser capaz? Porque é muita responsabilidade você dar conselho a alguém, irmão. Tem que saber o que você está falando. Porque se falar alguma coisa errada, volta para a gente. Quantas vezes, irmãos, a gente pediu a Deus mais conhecimento? E quantas vezes, irmãos, nós pedimos a Deus para ter mais temor do Senhor? Porque se o crente tivesse esses pedidos na sua lista de oração, na igreja, em casa, aí o fruto do Espírito começa a ressaltar. Aí o fruto do Espírito começa a vir. Porque é uma coisa natural, você está pedindo uma coisa para alimentar o seu espírito, você está pedindo a Deus características dos 7 Espíritos de Deus. A gente tem que tirar esse foco, irmão, das coisas materiais, tirar esse foco da vida do dia a dia. A gente tem que lembrar que a vida do dia a dia é algo que a gente está passando aqui, é um momento, é uma vírgula na eternidade que tem na glória com Deus. É um momento muito pequeno. Você já parou para pensar em eternidade, irmãos? Eternidade. Toda a história da humanidade vai acabar, vai estar na glória. E vai começar a história na glória, você vai estar na glória. Vão abrir os portões da cidade santa, você vai estar na glória. Deus vai dar água viva, você vai estar na glória. E o tempo vai estar na glória de Deus. E o que você vai levar contigo para lá? Teu espírito. Alimente o seu espírito. Peça a Deus virtudes dos 7 Espíritos de Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.